Depois de um pouco mais de 2 anos atravessando essa pandemia, infelizmente eu covidei. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Depois de quase 2 anos atravessando essa pandemia, infelizmente essa semana acabei testando positivo para o Covid-19. Por enquanto eu tô bem, assim, questão de sintomas e tal, apenas uma tosse chata, que eu já tava com a tosse um pouco antes, e o primeiro a testar positivo aqui em casa foi meu filho, o Thales. Thales, ele testou positivo nesses exames de farmácia, daí a gente não mandou ele pra escola, e eu fiz o teste, o meu teste deu negativo, mas, né, em razão dele ter testado positivo, de ser filho, da gente quase, né, em casa, convivendo junto, eu continuei testando e no dia seguinte eu fiz o teste, daí não, em vez de fazer o autoteste, eu resolvi fazer um de farmácia, e o de farmácia confirmou, deu positivo, e então estou aqui agora em quarentena, em isolamento, esperando passar o período, né, para que eu possa retornar aí às minhas atividades normalmente. Confesso que eu não tô me sentindo mal, assim, a única coisa que eu tive foi um pouco de febre, uns calafrios assim meio estranhos, mas eu tô só com uma tosse que tá meio chata, é uma tosse que eu já tinha antes, eu tive um resfriado e de lá pra cá minha tosse não sarou, e agora a única coisa que eu tenho é uma sensação estranha na garganta. Eu não sei se vocês já chuparam aquelas pastilhas que meio que amortecem, meio que anestesiam pra quando você tá com tosse. Eu tô com aquela sensação de garganta um pouco anestesiada, sem ter consumido, sem ter usado nenhum medicamento. Eu não sei dizer, é uma espécie de atordoamento da garganta e dá um incômodo também um pouco no ouvido, mas tirando isso eu me sinto absolutamente normal. Eu não sei se minha voz de repente vai estar um pouco anasalada aqui no vídeo. Bom, eu tô aproveitando esse momento de isolamento aqui em casa pra gente falar um pouquinho sobre pandemia. Alguns dias atrás eu fiz uma live no canal, vou deixar ela aqui no card, e é uma live muito legal porque eu conversei com cientistas, com pessoas que eu admiro muito, que são pessoas que vivem em vários lugares do nosso planeta, né? Pessoas da Europa, pessoas da América do Norte, pessoas aqui no Brasil. E a gente falou um pouquinho sobre a pandemia, sobre como a pandemia afetou as nossas vidas, sobre como nossas rotinas foram alteradas. E essa live eu acabei assim dando mais espaço para falar, óbvio, convidados especiais, então não tinha por que eu ficar falando sobre mim, quando a intenção era ouvir mais o que eles tinham a dizer. E hoje eu vou aproveitar aqui esse momento então que eu tô com Covid para falar um pouco mais sobre como foi a minha experiência durante essa pandemia, durante esse isolamento, e convido vocês aí que depois, se vocês quiserem, deixar nos comentários, contar nos comentários, fazer, sei lá, compartilhar a experiência de vocês aí nos comentários. Eu sou servidor público, não trabalho no Ministério Público, eu trabalho muito com procedimentos extrajudiciais, procedimentos em que o Ministério Público atua como investigador, como se fosse uma espécie de polícia mesmo. Então eu atuo muito nessa parte, e os procedimentos extrajudiciais da promotoria, eles não são digitalizados, são processos físicos, são inquéritos civis, procedimentos administrativos, procedimentos investigatórios criminais. E a primeira coisa que o isolamento trouxe, né, lá no começo da pandemia, foi o home office. E para mim o home office foi absolutamente terrível. Terrível porque eu tive que me afastar do meu ambiente de trabalho, onde eu tinha impressora, digitalizadora, computadores e tal, e trabalhar em casa. Embora eu possa ter levado o computador para casa, eu só consegui levar uma impressora com digitalizadora depois de quase 6, 7 meses de serviço em home office. Então foram períodos terríveis em que eu não tinha as ferramentas necessárias para continuar desempenhando meu serviço, mas a cobrança, o ritmo, aliás, até acelerou. Nós tivemos uma grande quantidade de denúncias e tal. Então, para mim, nesse aspecto, foi um inferno mesmo, assim, eu quase fiquei louco mesmo, tipo, já tive burnout no passado e voltei a apresentar alguns sintomas, voltei a ficar meio mal mesmo. Graças ao tratamento psicológico e psiquiátrico que eu fiz, eu soube lidar um pouco melhor com essa situação do ponto de vista psicológico, mas olha, foi bastante difícil mesmo. Eu morava num apartamento naquela época, então o isolamento dentro de um apartamento acabou sendo um pouco mais difícil, acabou sendo um pouco mais sofrido, e especialmente para quem tem um filho, o Thales, que tem, agora tá com 9 anos, mas tinha 7 anos quando começou essa pandemia, e foi difícil você ver uma criança de 7 anos perder o contato com a escola, com o recreio, ficar em aula, home office e tal, e você não ter, sabe,
aquela coisa de você poder brincar ao ar livre, de você brincar com outras crianças, parquinho, tudo isso. Então isso daí foi uma coisa bastante triste, assim, foi bastante difícil de lidar. Além do que, como eu fiquei em home office e minha esposa não, porque minha esposa trabalha na área de saúde, eu tive que também atender e estar ali junto com o Thales, que estava fazendo a aula em casa, a aula remota. Então, para mim, foi bastante difícil, muito difícil, você conciliar o serviço em home office, em que eu não tinha as ferramentas, mas tinha uma demanda e uma cobrança, ao mesmo tempo em que eu tinha que cuidar de uma criança, também tinha que dar atenção, ver a aula dele, câmera dele, lanche para ele, almoço, todas essas questões que foram bastante difíceis. Então, isso afetou muito a minha rotina. E para piorar, né, eu sou concursado no Ministério Público, entrei em 2005, o concurso foi em 2004, e a minha colega, minha amiga, minha melhor amiga de serviço, que somos do mesmo concurso, somos os dois primeiros a assumir aqui na nossa cidade, a Josi, que infelizmente contraiu o Covid e ela, né, foi isso antes da vacina ainda, ela acabou não resistindo, acabou falecendo. A Josi, sabe, pra mim é muito difícil, eu até, assim, deixo sempre presto minhas homenagens à minha amiga, grande colega, a gente, sabe, era confidente dentro do serviço, a gente passou por muita coisa junto, um sempre apoiou o outro, e a Josi era casada, deixou família, deixou uma filha de 9 anos também, agora já tá com 10, vai fazer 11. É bastante difícil, assim, eu perder uma colega, e mais difícil ainda é você ver que a instituição, ela é tão fria às vezes quanto uma instituição privada. Você, no dia seguinte, as pessoas já estão preocupadas com a nova divisão de serviços, quem vai assumir o quê, quem vai pegar a parte que era dela, e você contrata uma nova pessoa, e isso, sabe, faz a gente ver que nós somos só insumos, às vezes, nós somos tratados como produto mesmo, sabe, como objeto de escritório. Queimou o computador, troca o computador, morreu um funcionário, pega outro funcionário. No caso, não tem nem concurso aberto, então foram feitas nomeações, cargos comissionados, que, né, mostra que a gente é bastante substituível e facilmente substituível. Eu testei positivo agora e eu avisei, comuniquei as pessoas, então, né, são várias pessoas, são promotores, assessores, outros servidores como eu, estagiários e tal. E as pessoas, nossa, né, que eu contei, falei, meu filho testou positivo e depois eu testei positivo. Daí, como tá teu filho, como você tá, quais os seus sintomas, tá bem, o que aconteceu e tal. Teve gente que não, teve gente que só quando você volta. Sim, a gente fica bastante, eu fico muito triste, eu fico um pouco decepcionado com tudo que acontece, mas infelizmente, né, a pandemia trouxe ou aflorou muitas coisas que eu vou falar sobre isso mais à frente, mas logo em seguida acabei também perdendo, assim, eu perdi vários conhecidos, né? A primeira pessoa mais próxima que faleceu foi a Josi, que é minha colega de serviço, a gente trabalhava junto, quase 20 anos, né, no mesmo lugar, no mesmo ambiente de trabalho, e logo em seguida eu acabei perdendo um primo da minha idade, exatamente da minha idade, a gente cresceu junto, ele é de uma cidade vizinha, mas quilômetros, pouca coisa de distância, então era legal porque a gente costumava se ver, assim, quase todo final de semana na casa de vó, e quando eram férias escolares, férias de meio de ano, era normal eu ir passar uma semana na casa dele, ele vinha e passava uma semana na minha casa, o Júnior, né, também, assim, da minha idade, também antes das vacinas. Então isso foi uma coisa bastante triste. O Júnior também casado, também deixou um filho um pouco mais velho que o Thales. Então é muito triste. Então eu sei que muitas pessoas perderam outros parentes, perderam familiares, perderam amigos. Então a gente tá junto, assim, não tô, sei lá, quero só desabafar com vocês, assim, falar como foi difícil mesmo atravessar todo esse processo de pandemia. E outra coisa que é o que eu gostaria de falar também, é que essas pessoas, grande parte dessas pessoas, pelo menos as pessoas que mais me importam, e a maioria das pessoas que importam para os outros também, elas morreram graças a uma política de genocídio mesmo, uma política de negacionismo da ciência, de imunidade de rebanho, e de negar, de não responder e-mail de vacina, e depois de você tentar negociar propina com vacina. Então você fica mais revoltado quando você vê que essas pessoas que morreram,
elas podiam estar com a gente ainda. Elas não precisavam ter morrido, elas morreram porque fizeram politicagem, porque tentaram, sabe, negociar propina por fora, ou então porque foram ineficientes em responder e-mails, sabe? Foram não sei quantos e-mails para que a gente pudesse ter acesso a essas vacinas antes da hora. O bolsonarismo, ele já era horrível, sabe? Mas eu ainda entendo que muitas pessoas não levavam a sério, ou não acompanhavam, ou não liam notícias, não sabiam ao certo quem era esse nosso presidente e acabaram votando, talvez por protesto, talvez porque não concordavam com o PT, talvez porque pensaram que Sérgio Moro e, sei lá, Paulo Guedes são pessoas técnicas e tal. Esse processo levou muita gente ignorante dos fatos a votarem e elegerem esse cara. E eu conheço muita gente boa que foi nesse embalo e já pulou fora e que, sabe, não vota no Lula, mas se hoje, né, se nós chegarmos no segundo turno e tiver de novo PT e Bolsonaro, são pessoas que votaram no Bolsonaro e que vão votar no Lula. Porque viram a merda, viram o estrago, viram a personalidade, viram o quão ruim esse cara foi. E a pandemia, pra mim, foi uma lente de aumento de todos os defeitos e de todas as falhas de caráter, de moral, de ética e de legalidade que esse sujeito abjeto, sabe? Essa coisa nojenta é capaz de fazer. A quantidade de pessoas que morreram, a quantidade de indígenas que, sabe, ele tentou usar da pandemia e das máquinas, porque gente, porra, se morrer 20% da população mais idosa, que seria mais suscetível ao corona, você resolve o problema da Previdência. Se morrerem os pobres, em maioria, por falta de acesso a medicamento, por falta de acesso a hospitais, a respiradores, você está resolvendo o problema da pobreza. Eu acho que eles partiram de uma lógica bastante eugenista, sabe? Que não tiverem acesso, estiverem isolados e a gente não conseguir dar políticas de saúde pública para proteger eles durante a pandemia, a população da periferia, a população negra, se essas pessoas morrerem, você estaria se livrando de que eles tratam como um problema do Brasil. Isso, para mim, escancarou eu não sei como dizer, mas escancarou essa falta de humanidade, esse projeto, sabe, fascista mesmo, esse projeto eugenista desse governo. E isso, para mim, fez com que eu perdesse outras pessoas. Eu perdi pessoas pro corona, mas eu também perdi pessoas pro bolsonarismo. A pandemia, ela revelou e mostrou que muitas pessoas ainda estão abraçadas a essa lógica de morticínio, a essa lógica de genocídio. Então, eu perdi parentes e perdi amigos pro bolsonarismo. São pessoas que, pra mim, morreram em vida. São pessoas que eu não quero mais ter contato, são pessoas que, sabe, tanto faz, tanto fez, eu já prefiro guardar uma lembrança carinhosa que eu tenho do passado dessas pessoas e não ter mais contato com elas. Não quero, não faz. Não sei. Se não despertaram até agora, acho difícil que essas pessoas venham a despertar de novo. Mesmo que o bolsonarismo morra, e é isso que a gente quer que aconteça, esse tipo de coisa sempre vai ficar latente. Essas pessoas, muitas dessas pessoas, elas não foram induzidas, elas só se rebelaram com o bolsonarismo, elas só se sentiram à vontade em trazer o preconceito à tona, em trazer tudo isso à tona, porque estão num ambiente em que é propício. Sei lá, até Anakin Skywalker voltou do lado negro, mas do bolsonarismo, nessa altura do campeonato, eu acho difícil voltar. Então, é muito triste, assim, eu perdi pessoas pro Covid, perdi pessoas pro bolsonarismo e são perdas que eu acho que não tem volta. Então é isso, semana que vem, se tudo der certo, tô de volta ao serviço, tô de volta às minhas funções. Se eu não voltasse, outra pessoa voltaria. Então eu acho que é um passo fundamental é você saber que você é substituível, que você não tem valor para esse sistema. Descobrir que você não tem valor talvez faça com que você se preocupe mais com você mesmo e com seus parentes, com seus, né, que nem eu. A minha preocupação hoje não é o serviço, minha preocupação é ficar bem. Minha preocupação é meu filho não ter sintomas, não piorar, e graças a Deus tá tudo bem com ele, né? Graças a Deus eu sou ateu, tudo bem, mas força de expressão, né? Graças à ciência, graças à vacina, eu tô vacinado com 3 doses, ainda não tive oportunidade, não chegou no calendário a minha 4ª dose, meu filho já tá vacinado com 2 vacinas, então a minha esposa também já está totalmente vacinada com 4 doses, ela trabalha na área de saúde, então, assim, graças à ciência, a gente está bem. Se vocês quiserem compartilhar suas experiências, vocês sabem que eu sempre tô comentando, eu sempre tô lendo todos os comentários, e aí
deixa aí, se vocês não quiserem também, não tem problema. E a gente se vê no próximo vídeo, vamos ver se eu consigo trazer um tema jurídico de novo. Tem tanta coisa acontecendo que a rotina ela acaba me esmagando e às vezes eu tenho que tratar um tema que foi relevante há 2 semanas atrás, só agora. E talvez, não sei, talvez aqui nesse período de isolamento eu consiga abordar ou trazer mais uns vídeos de direito aí mais recentes. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e um abraço a todos.